Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor. Vamos orar, irmão, para que Deus possa falar conosco essa noite. Pai querido e eterno Deus, nós estamos aqui, ó Pai, nesta noite, ó Pai, para prestar adoração a Ti. Já entoamos, ó Pai, louvores a Ti e ouvimos, ó Pai, palavras que os jovens prepararam, Pai, para estar adorando a Ti. Mas está chegando a hora, ó Pai, onde nós precisamos ouvir uma porção da Tua palavra. Que o Senhor possa abençoar a missionária Kelly para estar trazendo, ó Pai, aquilo que esta igreja, estes jovens, esses irmãos precisam ouvir e não aquilo que queremos ouvir. Transforme a boca dela no canal de bênçãos nesta noite. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por mais uma oportunidade de estar na casa do Senhor, louvando e bendizendo o nome santo do Senhor, né? Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis capítulo 41, versículo 37. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Gênesis capítulo 41, versículo 37. Quero agradecer a Deus nesta noite, pela vida da minha irmã Milena, que me fez o convite para estar aqui nesta noite. Quero agradecer a Deus pela vida do meu esposo, que me acompanhou. Ele ia estar na minha congregação, na minha igreja. Aí ele disse para mim, você vai com a sua mãe e eu vou lá no Parque do Estado. Falei, tá bom. Aí quando eu cheguei em casa, que eu tinha saído, ele disse assim, eu decidi, eu vou com você. E eu fiquei muito feliz, né? Um dia eu ouvi um pastor falando, quer saber se o profeta e o pregador estão em comunhão com Deus, vê se ele vai com a família dele pregar. E é verdade, porque às vezes tem gente em cima do altar pregando, mas com a família tudo torta, destruída, brigada, né? Então você viu o marido, a mulher, os filhos junto, pode ter certeza, né, que Deus está neste lugar. Então para mim é uma honra quando meu esposo ele pode me acompanhar juntamente com os meus filhos. Gênesis capítulo 41, versículo 37 diz assim: o conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais, acharíamos porventura um homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José, vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou o Faraó o seu anel de sinete da mão e pôs nas mãos de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu carro, e clamavam diante dele, inclinai-vos. Desse modo, o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José, eu sou o Faraó, contudo sem a tua ordem, ninguém levantará a mão ou o pé, nem a mão nem o pé, em toda a terra do Egito. Amém? Feche os teus olhos, curva a tua cabeça, Pai. Eu quero te louvar, te engrandecer e te exaltar por quanto o Senhor fez por nós nesta noite. Quero te agradecer pelos louvores, pelas palavras, te agradecer por tudo quanto foi feito nesta noite, neste lugar. A tua palavra vai dizer, ó Deus, ó com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. É necessário que a igreja esteja em união uns com os outros, para que haja movimento dos céus e manifestação do Espírito no nosso meio. Pai, em nome de Jesus, obrigada por cada palavra dita, liberada, pelo louvor entoado, por tudo que tu fizeste no nosso meio.
Obrigada por nos permitir chegar aqui nessa noite. Obrigada por nos dar fôlego de vida. Obrigada, Senhor, por nos conduzir até aqui nessa noite. Pai, eu sei que grande foi a fúria do adversário para alguns chegar aqui nessa noite. Eu sei que para alguns não foi fácil. Eu sei que para alguns foi levante, mas o Senhor nos deu graça e nós chegamos até aqui. Deus, eu te louvo de todo o meu coração, de toda a minha alma, por cada vida que entrou por esta porta. Toma minha vida em tuas mãos, usa-me com poder e autoridade, dai-me sabedoria da tua palavra, que eu diminua e somente tu cresças e apareças. Toda honra, toda glória seja dada a ti. Deus, trabalha na nossa mente, na nossa alma e no nosso coração para receber a tua palavra. Tira todo o mal, ó Pai, do nosso meio, que tem a intenção de nos distrair em ouvir a tua palavra. Em nome de Jesus, que a tua palavra chegue ao nosso coração e que por ela viemos trazer frutos para a glória do teu nome. Usa-me nessa noite, em nome de Jesus. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar dando glória a Deus e aleluia, glória a Deus. Irmãos, quando eu estava orando para o Senhor me dar uma palavra, o Espírito Santo de Deus, ele me direcionou até a passagem de José. E quando eu meditava nessa palavra, eu já preguei ela várias vezes e eu me peguei meditando nela novamente para ministrar aqui nessa noite. E o Espírito Santo de Deus falava comigo a respeito de promessa. Desde quando nós nascemos, Deus já liberou uma palavra e uma promessa ao nosso respeito. A primeira dela é que um dia nós iremos morar no céu e que em breve Jesus voltará. Essa é a principal promessa que Deus um dia nos fez, ainda no ventre da nossa mãe. Antes da fundação do mundo, a principal promessa de Deus é essa, que Deus preparou um céu de glória. Mas também enquanto nós vivemos aqui nessa terra, nós temos promessas que o Senhor vai cumprir. Algumas pessoas já foi cumprida, outras aguardam ainda o cumprimento. Mas nós ansiamos por algumas promessas se cumprindo na nossa vida. E dia e noite nós nos apegamos a essas promessas, com a ansiedade de vê-las cumprindo na nossa vida. Às vezes quando a gente está desanimada, entristecida, querendo parar, aí a gente lembra naquela promessa que Deus fez e aguardamos essas promessas. E muitas das vezes são elas que nos dá esperança de não desistir, de não parar. São as promessas de Deus na minha e na tua vida. E aí o Espírito Santo de Deus me falava que muitas das vezes, antes de cumprir algumas promessas, Deus nos permite, Silas, ir para alguns caminhos que a gente olha e fala assim: Senhor, será que por este caminho o Senhor vai cumprir verdadeiramente tudo que o Senhor prometeu? Será que por este caminho o Senhor vai fazer tudo o que o Senhor falou? Porque existem caminhos, pastor Donizete, que o Senhor nos leva, que aos olhos humanos foge da realidade para que haja cumprimento de promessa. Existem pessoas que têm promessa e estão vivendo vida de perdas, vidas de injustiça, caminhos que você olha e fala: meu Deus, o Senhor disse que ia fazer tanta coisa, mas até no dia de hoje o que eu tenho vivido é injustiça, é perda, é vergonha, é humilhação. E a gente começa a caminhar nessa caminhada, e o que a gente enxerga e vê no meio dessa caminhada é tudo isso. Aí a gente olha e fala: Senhor, o Senhor prometeu honra, o Senhor prometeu vitória, o Senhor prometeu exaltação, mas o que eu estou vivendo é tudo contrário. Não estou vivendo honra, estou vivendo humilhação. Não estou vivendo exaltação, estou vivendo humilhação. Não estou vivendo prosperidade, pelo contrário, só estou vivendo perdas. Aonde é que está a tua promessa? Quem que não se pegou ainda no meio desse mês de agosto se perguntando: Deus, falta 4 meses para acabar o ano.
E o Senhor falou que ia fazer antes do ano acabar, mas nada aconteceu. Quantos não se pega orando, questionando a Deus? Aonde é que está a promessa? Quando é que vai cumprir a promessa? E hoje eu vim aqui trazer uma boa notícia para alguém que questionou o Senhor dessa maneira. E o Espírito Santo de Deus dizia ao meu coração, aleluia, há o tempo certo dele trazer na tua vida tudo que ele prometeu para você. Embora hoje você esteja vivendo perda, desilusão, humilhação, vergonha, e Deus prometeu tantas outras coisas, você olha e fala assim, será que foi Deus mesmo? Deus está dizendo para nós, Silas, Deus dizia para mim, não desanima. Neste caminho que você está trilhando, eu estou no controle de tudo. Senhor, mas eu perdi, eu estou no controle de tudo. Senhor, mas eu estou sendo humilhada, eu estou no controle. Aí você pergunta assim, mas Deus está no controle da humilhação? Mas a promessa tem que passar por isso, por essa humilhação. Eu passei por um processo há uns 2 anos atrás. E eu orei tanto para Deus reverter a história. Aí Deus usou uma irmã e disse assim para mim, assim diz o Senhor para ti, eu estou no controle de tudo. Aí eu falei, como assim o Senhor está no controle de tudo? Eu só choro. É só humilhação, vergonha, e o Senhor está dizendo, eu estou no controle. A humilhação, a vergonha, o choro, a perda, ela faz parte do processo, para que quando você viver o milagre, nenhum momento você acha que foi mérito teu. Porque o homem tem um ego de achar que é tudo por ele. Ele compra um carro, foi eu que consegui com o meu trabalho. Ele vai e consegue uma promoção na empresa, porque a minha faculdade me colocou. Ele consegue alguma coisa importante, sempre o eu dele chega primeiro. E Deus está dizendo, é necessária a perca, a humilhação, a vergonha, para quando eu te colocar onde eu quero, você reconheça que não foi mérito teu. Você pode falar bem, pregar bem, cantar bem, ter o melhor carro, a melhor casa, a melhor empresa, mas tudo vem dele. Se ele disser que não vai fazer, ele não faz. E muitas das vezes o Senhor está tratando orgulho. Muitas das vezes você está tratando ego. Aleluia. Mas crente tem isso, irmão? Ou se tem. Aleluia. Crente pregando a palavra. Líder de departamento, pastores, tantas pessoas que se acham rei. Aí o Senhor chega e diz assim, eu preciso te mostrar que não é nada teu. Eu vou quebrar o teu eu, a tua ego, a tua soberba, a tua arrogância. Porque tem muita gente orgulhosa, arrogante, soberba, vestida de crente. Aí o Senhor está dizendo, ei filho, eu te amo, eu tenho uma obra a realizar na tua vida, mas a glória sempre vai ser minha, então eu vou te moer, para quando eu te honrar, nenhum momento você dizer, aleluia, foi eu. Aí quando você pensar, querer se exaltar, e você vai lembrar o caminho que você percorreu para chegar até onde Deus te colocou. Eu me lembro, irmãos, Deus é maravilhoso, isso serve para mim. Eu me lembro que eu sempre fui uma pessoa muito pobre, muito mesmo. E quando eu casei, não que o meu marido é rico, mas a gente melhorou de vida. E eu trabalhava. E eu detestava que alguém me dava cesta básica. Se alguém chegava em mim e falava assim, irmã, quer uma cesta? Eu falei, não, irmã, não preciso de cesta não, meu marido trabalha e eu também. Alguém veio me trazer um sapato, imagina que eu queria sapato usado. Tinha que ser novo, da loja, encaixado. Meus filhos comprar roupa em brechó, nunca, jamais, eu trabalho, eu tenho um bom salário, eu fazia faculdade porque eu queria viajar o mundo, pregar a palavra, queria ter o meu carro do ano. Aí Jesus chegou e disse assim, ei filha, preciso quebrar o teu orgulho, a tua soberba e a tua arrogância. Porque, irmão, eu não achava que era isso, arrogante, que comova a Deus. Meu Deus, que arrogância é essa? Eu querer ter o meu dinheiro, as minhas coisas. O Senhor está dizendo assim, eu vou te moldar. E a partir de hoje você vai viver cuidada por mim. Aí eu dizia para Deus, eu não quero. Aí o Senhor está dizendo, mas você vai querer. A partir de hoje eu não abro porta para você. Você vai viver da minha obra. Eu falei, eu não quero. Viver da obra jamais. Aí eu saí falando, eu vou entregar currículo em qualquer lugar. Deus disse para mim, eu preciso quebrar o teu eu.
Isso eu estou falando, irmãos, pregando a palavra. E não fazer a obra. Mas eu não achava que isso incomodava o Senhor. Eu achava que era um mérito meu trabalhar, estudar, ter o meu dinheiro, as minhas coisas. Mas eu achava que eu não precisava de nada de Deus. Era o meu esforço. Era a minha capacidade. Era a minha faculdade, era o meu trabalho. Aí o Senhor fechou todas as portas. Tranquei a faculdade, nunca mais voltei. E desde 2015, é uma cesta básica atrás da outra. É os irmãos chegando e falando assim, Deus mandou eu trazer. Esses dias uma irmã olhou para mim e falou, irmã Kelly, você é tão bem vestida. Eu falei, Jesus que me veste. Os meus filhos é Jesus que veste, mas precisou Jesus quebrar o meu ego. Jesus precisou me ensinar que não é nada por mim, é tudo dele, aleluia. Eu tenho que entender, aleluia, que nada que você tem é teu mérito. Se Deus quiser te quebrar, alabai, remedecalabachoi, quantas vezes for necessário, para você entender que toda glória pertence a Ele. 5 anos vivendo da dispensação do Senhor. 5 anos, quando acaba alguma coisa, eu já vou para o joelho. Jesus, acabou aqui. Aí de repente alguém bate no portão, irmã Kelly. Eu estava no mercado e Deus mandou eu vim aqui. Eu só olhei para a irmã. Eu acabei de orar lá no quarto. Nunca na minha vida, em 2012, 2013, 2014, eu aceitava isso. Eu achava que era com o meu esforço, com o meu trabalho. Jesus me ensinou, filha, você precisa descer. Você precisa entender, aleluia, que quando eu quero abençoar, eu abençoo. Mas quando eu quero tratar com o soberbo e com o arrogante, eu trato também. Por isso que às vezes, irmã, existem algumas perdas. Porque Deus tem promessa de honrar alguém. Aí você olha e fala assim, Deus, o Senhor disse que tinha um emprego bom, uma casa boa. Olha a casa que eu estou morando, o carro que eu estou morando, o carro que eu estou morando. Jesus está falando assim, antes de eu te dar tudo que eu te prometi, eu preciso te moldar. Para quando eu te dar tudo o que eu prometi, você não vir empinar o nariz e dizer, eu consegui. Às vezes nós estamos em lugares que nós não gostaríamos de estar. Mas é porque o lugar que Deus vai nos colocar é tão alto. Alabaxoi. Isso daqui não é teologia de prosperidade, não. É a palavra que Deus revelou para mim na minha casa. Às vezes você não consegue enxergar a grandeza do que Deus vai fazer. Mas eu estou te falando, o lugar que eu vou te colocar é tão alto. Vou te honrar é tão alta. O que eu vou fazer na tua vida é tão grande. O que eu tenho para ti é tão grande. Mas antes eu preciso te mostrar o caminho da injustiça. Antes eu tenho que te mostrar o caminho do perdão. Alabai. Alabachou, remedecalabachei. Irmã, como assim, irmão? Tem que passar pelo caminho de perdoar. Tem que passar pelo caminho de saber reconhecer que for injusto com você. Mas se Deus tem uma promessa, eu preciso perdoar. Deus vai te colocar em lugares altos. Deus vai honrar. Deus vai fazer, mas antes eu tenho que aprender. Esse caminho que Deus está fazendo você trilhar, não é para te matar, nem te envergonhar, é para te ensinar. Não tem honra sem saber perdoar. Não tem honra sem antes tirar o orgulho. Não tem honra sem antes a soberba sair. Então, irmã, começa a orar. Deus, tira de mim essa arrogância, essa soberba, essa falta de perdão, essa falta de amor. Eu quero viver, em vez de você ficar orando e murmurando que a benção não chega. Em vez de você orar e dizendo, Deus me esqueceu, Deus não me vê, Deus não faz, dobra o joelho e fala, Deus me molda, me muda, muda o meu caráter, muda a minha pessoa, muda quem eu sou, para que eu possa viver tudo que o Senhor prometeu. O texto vai dizer que José foi o 11º filho de Jacó, e o primeiro filho dele com a mulher que ele amava, Raquel. O texto vai dizer que ele amava muito José. Porque a Raquel, irmãos, é aquela mulher que depois que ele foge de Esaú, depois de enganar o pai, roubando a primogenitura do irmão, a mãe manda ele fugir para a casa do Labão, do seu parente, ele vai. Aí chega lá, ele se apaixona por uma mulher, Raquel. Trabalha 7 anos, quando ele vai casar, o pai engana da outra mulher, Lia. Ele completamente apaixonado, trabalha mais 7 anos para ter a mão da mulher amada, Raquel. E quando ele a conquista, quando ele casa, ela não pode gerar, ela não tem filhos.
E o desespero dela tanto de ter filho, tanto que um dia ela chega até ele, Silas, e ela vai dizer assim: dar-me filhos, senão eu morro. Porque as concubinas e as mulheres de Jacó iam tendo um filho atrás do outro, e ela não. Mas quando ela gera, a Bíblia vai dizer que ele ama José. E ele ama tanto que não tinha como esconder que o amor dele por José era diferenciado. O texto vai dizer que ele dá uma túnica diferenciada. E isso vai gerar um certo ciúme na vida dos irmãos. Aí o texto vai dizer que um belo dia José está em casa com os irmãos. E ele chega todo feliz. Eu estou aqui fazendo uma comparação. E ele diz assim: eu tive um sonho. Que sonho? Eu tive um sonho que todo mundo estava com um feixe na mão. Mas o meu feixe se destacava e os demais feixes se dobravam diante dos meus feixes. Os irmãos já não gostou, porque achou que José queria se ser melhor, queria ser melhor que o outro. Aí o texto vai dizer que outro dia ele chega e ele tem outro sonho. E o sonho que ele vai ter é que 11 estrelas, o sol e a lua se curvavam diante dele. Dessa vez o pai Jacó fica bravo e vai dizer assim: por acaso tu está dizendo que eu e teus irmãos vamos se curvar diante de você? Aí é que eu quero abrir um parênteses, para dizer que existem sonhos, Priscila, que não é a gente que sonha. Existem sonhos que é Deus que sonhou para nós. Existem sonhos que a gente deseja, mas existem outros sonhos que é Deus que coloca no nosso coração. E às vezes quem está em nossa volta não entende por que sonhar desse jeito. Mas não era ele, era o próprio Deus sonhando por ele. E o texto vai dizer que isso aumentou os ciúmes dos irmãos. Isso aumentou a raiva dos irmãos. E certo dia os irmãos foram apacentar os rebanhos em Siquém. E o pai de José disse para ele, o pai de José, Jacó, disse para ele: meu filho, vai até os teus irmãos, me traz notícia deles. Vê aonde é que eles estão, se eles estão bem. E o texto bíblico vai dizer que ele saiu do vale de Hebrom para cuidar dos rebanhos em Siquém. Isso é muito interessante. Eles saíram do vale de Hebrom e foram apacentar em Siquém. De Hebrom até Siquém, aproximadamente 80 quilômetros. Mas quando José chega em Siquém, os irmãos não estão lá. Aí ele começa a procurar daqui, procurar dali. Alguém olha para ele e diz assim: quem estás procurando? Ele vai dizer: meus irmãos. Ele vai dizer: eles foram para Dotã. De Hebrom até Dotã, 17 quilômetros. O que isso tem a ver? Quando a gente lê o texto, a gente não imagina. Mas quando Deus começa a dar revelação, a gente entende que Deus está no controle de todas as coisas da nossa vida. Às vezes começa a dar tanta coisa errada, que a gente se questiona: será que Deus está mesmo no negócio? Será que Deus, meu irmão, está? Deus está no controle de todas as coisas. Por quê? Quando José chega em Dotã, os irmãos dele começam a dizer: lá vem o sonhador. Aí alguém tem a ideia: vamos matar ele, vamos acabar com ele. Aí alguém vai dizer: não vamos fazer isso não. Por quê, irmãos? Olha para vocês verem. Os irmãos de José já estavam tramando contra a vida dele. Eles queriam matar o irmão. Só que se eles tivessem tido essa ideia em Siquém, José ia estar realmente morto, abandonado. Mas como eles tiveram essa ideia em Dotã, Dotã era uma rota que os viajantes tinham que passar para ir para o Egito. Era um caminho em que sempre tinha alguém passando. Então, quando eles tramaram matar José, estava passando um viajante. Aleluia! Deus jamais te manda para nenhum lugar sem que Ele já tenha um plano em vista para te dar livramento. Deus jamais vai permitir que você esteja em qualquer lugar, ainda que você olhe e pense: é o fim da minha história, é o fim da minha vida, acabou aqui. Jesus está dizendo: não, ainda que você pense que é o fim, aonde você está tem livramento para a tua vida, ainda que você não enxergue. Se os irmãos de Jacó estivessem em Siquém, ali ele ia morrer, porque não era uma rota que passava ninguém. Mas quando eles estão pensando em matar, vem vindo uma comitiva de ismaelitas indo para o Egito.
Aí alguém tem a brilhante ideia de dizer assim, olha, vamos vender ele. Venderam. Já era um plano de Deus para a vida dele. É difícil entender, mas hoje eu quero que você leve essa palavra para o teu coração. Tudo que dá errado na tua vida, tudo, que você pensa que está dando errado na tua vida, guarde essa palavra no teu coração nessa noite. Deus está te direcionando para o propósito divino. Tudo de errado que dá na tua vida, tudo que saiu fora do teu plano, tudo que não aconteceu da maneira como tu imaginava, o Senhor está dizendo, eu estou te direcionando para um propósito divino. O que acontece, irmã? Os irmãos de José vendem, ele chega no Egito, aí o texto vai dizer que lá no Egito Potifar compra ele como escravo. Agora ele está num país estrangeiro, sem amigo, sem família, como escravo, um homem que era livre. Aí você olha e fala assim, que Deus que é esse? Que permitiu tanto sofrimento, aleluia. Que Deus é esse? Que diz amar e permitiu tudo isso. Aí eu quero dizer, o Deus que ama, o Deus que tem promessa, é um Deus que está com o controle da mão da tua vida e da tua história. Em vez de você questionar essa dor, esse sofrimento, essa situação, começa a olhar e dizer, Deus, abra os meus olhos espirituais para que eu possa enxergar qual é a tua vontade, o teu querer, o teu propósito para a minha vida nessa situação. Deus está no controle de tudo. Alabai. Remiande canta, alabachou, remede calabachei. Deus está no controle. Como assim, irmã? José foi vendido pelos irmãos. Chegou lá, foi comprado como escravo. Mas o texto vai dizer que em tudo Deus era com ele. Aleluia. Ele foi vendido como escravo, comprado como escravo, mas em tudo Deus era com ele. Não importa aonde você esteja, como você chegou no lugar onde você está. Importa é, Deus está contigo. Deus está contigo nessa situação. Porque o texto vai dizer, e Deus era com ele. E a Bíblia vai dizer, irmão Silas, que ele prosperava. Que tudo que ele fazia, Deus o abençoava. Sabe o que aconteceu, irmã? O inimigo se levanta usando a mulher de Potifar para tentar se deitar com José. E o texto vai dizer, Milena, que ele vai dizer assim, porventura pecaria eu contra o meu Senhor? O texto vai dizer que ele não se deixou levar, mas ele honrou o Senhor e não caiu na tentação da mulher de Potifar. Aí o que me chama a atenção nessa passagem é que ela chama os seus serviçais e vai dizer que ele tentou contra ela. E a Bíblia vai dizer que ele foi preso. Só que se a gente for estudar a história, o que ele foi acusado, entre aspas, assédio, estupro, segundo a lei, ele deveria ser morto. A sentença para aquela acusação mentirosa, por aquela injustiça, era de morte. Mas o Senhor sabia dar o livramento no momento certo para quem está sofrendo injustiça. Era uma mentira, era uma calúnia, e Deus estava vendo. Deus estava vendo a mentira e a injustiça, só que ele já tinha sofrido uma injustiça com os irmãos. E agora ele está passando a mesma injustiça, porque com certeza alguém mais viu que aquilo era mentira. Mais uma vez, se fosse olhar a história, a tradição era ele morrer. Mas sabe o que aconteceu? Deus deu livramento para José. Ele não morreu, mas ele foi para o cárcere. Lá na prisão, pastor Donizete, o Senhor continua sendo com José. O texto vai dizer que ele se destaca tanto, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que agora ele é dado como chefe do cárcere, e Deus era com José também ali no cárcere, aleluia.
Sabe o que me chama a atenção, irmãos? Eu já quero encerrar a minha parte nessa noite. É que quem tem promessa de Deus, fica aguardando a promessa se cumprir em lugares favoráveis. As pessoas pensam que as promessas de Deus vai se cumprir em lugares favoráveis, mas a promessa de Deus não cumpriu quando ele servia no palácio. Quando ele estava no palácio, sabe o que ele ganhou? Pessoas se levantando contra ele, injustiça contra ele, mentira contra ele, mas quando ele estava no cárcere, alabai, alamande canta, alabachoure, medecalabachei. Ele vai decidir o sonho de duas pessoas, do padeiro e do copeiro. E Deus vai dizer que nesta ocasião surge a oportunidade, sabe do que, Milena? Dele decifrar o sonho do Egito, do faraó. Sabe o que Deus fala para mim? Às vezes você está numa situação tão terrível, que você acha que não vai acontecer nada. Mas é em cenário desfavorável que as melhores oportunidades da sua vida vai acontecer. É no cenário de desonra, injustiça, vergonha, que você pensa assim, daqui não sai nada, daqui não vai acontecer nada, aqui eu estou no fundo do poço, no buraco, aqui ninguém me viu, aqui não tenho o que fazer. Deus está dizendo assim, ei, seja fiel em qualquer circunstância, dentro do palácio ou no cárcere, continua do mesmo jeito, porque tem gente que só se servir bem em lugar de destaque. Em lugar de destaque eu sirvo bem, achando que ali vai ter oportunidade. E muitas das vezes não é ali que vai vir a oportunidade. Mas José serviu bem no palácio, servindo Potifar, na casa de Potifar. E ele continuou igualzinho, Milena. Ele continuou servindo da mesma maneira. E Deus era com ele no cárcere. Aí a Bíblia vai dizer que apareceu uma oportunidade dentro do cárcere, a qual ele foi chamado. Não foi ele que se apresentou pedindo para lembrar dele, mas alguém lembrou dele, porque Deus sabe na hora certa de te tirar desse cativeiro. Quando o copeiro subiu, aleluia, o copeiro teve o sonho, ele disse assim, olha, você vai voltar lá, aleluia. Dentro de 3 dias você vai voltar. E ele disse, lembra de mim, mas esqueceram dele. Porque o homem tem memória curta de lembrar de você para te abençoar. O homem tem memória curta de lembrar de você quando você estendeu a mão para ele. Mas o nosso Deus não tem memória curta não, irmão. O copeiro esqueceu, mas o Senhor está dizendo, quando eu quero abençoar, eu mando chamar lá do calabouço. Alabachou, remede calabachei. Quando chega a hora de cumprir promessa, Deus está dizendo, eu mando chamar no cárcere, no fundo do poço, no buraco. O homem esqueceu de você, mas a promessa ainda está sobre a tua vida. Aí o copeiro vai dizer, lembrei de alguém, tem alguém lá, manda chamar. Sabe aquela passagem bíblica que todo mundo sempre fala? E as bênçãos do Senhor te seguirão. É aqui, ó. Para os filhos da obediência. Não importa, pastor Isabel, aonde eu esteja. Tem gente que acha assim, só se eu estiver no melhor emprego, na melhor casa, na melhor rua, no melhor bairro, no melhor emprego, Deus vai me abençoar. Irmão, Deus vai te abençoar se você estiver no caminho da obediência. Está no caminho da obediência, em qualquer lugar que você esteja, Deus diz, vem aqui que eu quero te abençoar agora. Eu te chamo agora, vem aqui agora. Alabai, remede canta, alabachou, remede calabachei. Tem gente que fala assim, eu vou ser fiel quando Deus fazer assim, assim, assado. Faz agora, irmão. Seja fiel agora, faça agora, honre agora. Seja obediente agora, e quanto menos você esperar, Deus vai mandar te chamar. Passou o tempo, o copeiro esqueceu, mas no tempo de Deus, Deus manda te chamar. No tempo de Deus ele diz assim, olha, passou pelo teste da injustiça, passou pelo teto da liberação do perdão, passou no tempo da espera, passou no tempo da fidelidade.
Porque tem gente que fala que é fiel só no início. No início é oh, glória. Aí vai passando, é perda. Vai passando, é perda. Vai passando, é injustiça. E você não tem mais a mesma fidelidade e obediência. Mas o Senhor estava dizendo, aquele que permanece fiel, independente do que você perdeu, o Senhor, Ele tem honra. Aí o texto vai dizer que Deus lembrou dele ali, o anjo do Senhor mandou chamar ele, o faraó mandou chamar ele. Ele sobe. Olha que interessante. Ele se lava, se troca e vai. O que me chamou a atenção nisso é que durante todo aquele tempo, ele não tinha nada. Mas quando chega a hora de Deus honrar, Deus faz tudo novo. Deus mandou chamar, ele foi, através da palavra de Deus, ele decifrou o sonho do faraó. Depois que ele decifrou o sonho de faraó, o texto vai dizer assim, que o faraó vai dizer assim, Milena, qual homem teria capacidade de assumir, aleluia, esse negócio que você disse? Porque o José disse, 7 anos de fartura, 7 anos de fome. Escolhe tu alguém. Irmão, eu achei tão interessante isso. Em nenhum momento ele disse, me escolhe. Ele disse assim, procura alguém de boa administração, que cuide desse negócio para ti, porque 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Ele em nenhum momento se colocou dizendo, põe eu, porque a bênção de Deus não é você que se oferece, é ela que vem até você. E aí Faraó vai dizer assim, quem eu encontraria no meu reino com tamanha capacidade de fazer o que tu disseste? Para alguns, prisioneiro, sem qualificação nenhuma, aleluia. Um Zé Ninguém, em outras palavras, sem diploma, conhecimento, sem pessoas falando dele, mas uma coisa ele tinha, fidelidade e obediência. Você acha mesmo, irmã Isabel, que não existia pessoas mais capacitadas que ele? Alguém poderia dizer, é um prisioneiro. Vai colocar mesmo um prisioneiro como governador? Porque Faraó vai dizer, abaixo de mim, do trono, é tu que manda em tudo. Alguém poderia olhar e dizer assim, mas é um desqualificado, mas é um despreparado, mas é um prisioneiro, mas está na cadeia, nem família ele tem, aleluia. Aí o Senhor está dizendo, quando eu tenho honra, ainda que você não tenha nada, que os olhos humanos digam que você precisa de ter, o Senhor diz, é você mesmo, vem aqui. Não é a tua capacidade, não é a tua habilidade, não é o teu diploma, não é o que você sabe fazer, é a minha presença. Deus está dizendo para alguém, eu tiro do cárcere alguém que ninguém dava nada e dou lugar de honra para dizer que quem abre porta é eu, quem coloca é eu, quem faz é eu, não é você, o teu canudo, o teu entendimento, é o Senhor. Acaso existiria alguém, aleluia, que tem o Espírito de Deus que eu possa dar tamanha responsabilidade de administrar a minha casa? Eu e a Milena estava comentando essa semana, e ela contou um testemunho do Lucas Agostinho. Esse moço, ele tinha uma promessa de Deus. Deus falou que ia abençoar. Ele não tinha nem 1000 seguidores na Instagram, porque hoje, aparentemente, quem aparece mais, tem mais destaque. E no reino de Deus não é assim, irmão. No reino de Deus, quando Deus quer honrar alguém, Deus muda a história. Alguém liga para ele e fala assim, quero te abençoar. E hoje, ele se destacou no meio evangélico e Deus tem cumprido a promessa na vida dele. Porque não tem a ver com aquilo que eu tenho, com as minhas habilidades. Tem a ver que quando Deus quer abençoar alguém, se alguém é fiel e obediente, Deus, ele honra, irmãos.
Para alguém poderia dizer assim, que loucura de Faraó, colocar um prisioneiro como governador, porque na lógica humana seria esse o nosso pensamento. Não tem ninguém mais qualificado, estudado, alguém do Egito, Deus está dizendo assim, eu uso as coisas loucas para confundir as sábias. Eu pego quem não é e faço ser. Eu crio oportunidade, aleluia, para abençoar quem tem promessa. Aí o texto vai dizer que Faraó manda colocar uma roupa de linho, manda pegar os carros e ir diante dele dizendo, inclinai-vos. Quem outrora viu ele sendo preso, agora está vindo os carros do Faraó dizendo, se dobra diante dele. Se você sabe, irmão, suportar as injustiças, se você sabe suportar os cárceres e os cativeiros que Deus permite você estar no tempo certo, quem te viu outrora, irmã, caído, sendo humilhado, vai ver, porque o nosso Deus, Ele faz assim. Se tem promessa. Eu ainda fiz uma publicação no meu status. Quem me acompanha nos status, a Priscila está aqui, ela sempre está vendo, a Milena, eu sempre uso meu status para evangelizar. E eu dizia esses dias uma coisa, a vida, ela é uma roda gigante. A vida dá voltas. Hoje você olha para alguém, é um coitado, não é ninguém, não tem onde, como se diz, né? Não tem onde cair morto. Mas dentro da vida dele tem uma promessa. Aí a gente olha e fala, coitado, não tem nada, ou ninguém, a família abandonou, os amigos abandonou, nossa, coitado, nossa, não tem nada. Aí Deus olha lá e fala assim, tem promessa. Hoje ele pode estar por baixo, caído, mas amanhã Deus coloca. No tempo certo, não é você que vai lá e fala, me coloca aí como governador. Não, Deus está dizendo, eu coloco. É o Senhor que pega e coloca. É o Senhor que tira e quando Ele tira, ninguém coloca. Aí o texto vai dizer que ele recebeu o cargo de governador do Egito. E olha, Milena, que mais? O que ele tinha no Egito? Ninguém. Ele não tinha irmão, ele não tinha parente, ele não tinha ninguém, era um escravo, prisioneiro. Aí o faraó está dizendo assim, ser governador é pouco. Eu tenho uma família para você. Traz uma mulher que agora ele vai casar também, aleluia. E agora ele não é mais prisioneiro, ele é governador e tem família. Porque a bênção do Senhor, ele é sacudida, recalcada e transbordante. Deus sempre tem mais para fazer na minha e na tua vida. E o texto vai dizer que no tempo da fartura, o Senhor ainda honra ele com 2 filhos, Manassés e Efraim. Sabe o que o Espírito Santo de Deus está dizendo? Aguenta o processo. É complicado ouvir isso, porque a gente quer sair logo do processo. A gente está lendo o Salmo, apressa-te, ó Deus, eu não aguento mais, não está lendo mais, esperei com paciência no Senhor. A paciência está longe. E quando algum profeta vem profetizar, aguenta o processo, a gente fala, ai, aguentar o processo, não aguento mais o processo, só fala em Mas eu vou dizer uma coisa, irmão. Suporte o processo. Ainda que você não esteja entendendo nada, aguente o processo. Seja injustiça, seja falta de compreensão, de amizade, seja o que for que você passou, aguente o processo. Deus está no controle da tua vida. Se você suportar o processo, não tem somente honra, tem dupla honra. Não é só uma honra, é dupla honra. José foi governador do Egito, casou e teve 2 filhos no Egito, no tempo da bonança. Sabe o que o Senhor me trouxe aqui para dizer? Às vezes, a gente não entende, mas Deus está tratando do nosso eu. Às vezes, a gente não entende, mas o Senhor precisa nos limpar, nos deixar conforme Ele quer. Imagina, irmãos, se Deus pegasse José, lá quando Deus deu o sonho para ele, que a lua e o sol se... e já colocasse ele diretamente como governador, porque Deus pode fazer. Deus pode pegar alguém aqui hoje,
Está lá amanhã, ponto, ele é Deus. Mas o Senhor, Ele quer que em todo momento nós damos a Ele, porque é Ele quem faz. Fica de pé, a Thalita vai louvar. Cadê a Thalita? Eu quero louvar, eu quero orar, né? Juntamente com os irmãos. Tem um hino da Lauriette que fala assim: irmão, às vezes o propósito de Deus não é do jeito que a gente espera. Às vezes Ele nos permite até chorar e ter que enfrentar a guerra. Irmão, a gente só precisa entender. Deus prova aqueles que são escolhidos. Não pense que Ele não te ama, mas é que Ele tem propósito contigo. Deus pode permitir o choro, mas depois consola. Pode permitir a dor, mas depois Ele cura. Pode permitir a prova, mas a recompensa chega no final. Às vezes, irmão, Deus permite a gente chorar. Deus permite a gente perder. Deus permite a gente sofrer injustiça. Mas tudo isso é porque Ele nos ama. E o que Ele é muito maior. A promessa de Deus se cumpriu na vida de José. José, quando ele foi vendido pelos irmãos, ele tinha 17 anos. Quando ele assumiu o Egito como governador, ele tinha 30 anos. Olha quanto tempo ele esperou. Mas a Bíblia vai dizer que quando houve fome, os seus irmãos desceram no Egito, porque era o único lugar que tinha comida. E eles se dobraram diante do governador para comprar alimento. Sabe o que Deus fala? Não importa quanto tempo, mas no tempo de Deus, aquilo que Ele prometeu vai acontecer. Enquanto a Thalita louva, eu quero orar. Vai orar o quê, irmã? Vou orar para Deus te ajudar a suportar o processo. Orar para que Deus te dê graça para você não desistir. Orar para que Deus honra e a fidelidade em nome de Jesus. Feche os seus olhos e ore juntamente comigo.
Eterno Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, louvamos o teu nome, agradecemos a ti, ó Deus, por este momento tão maravilhoso de estar na tua casa, ó Deus, ouvindo essa palavra tão maravilhosa dos céus aos nossos corações. Meu Deus, nos dê, ó Deus, graça para nós suportarmos, ó Deus, as adversidades que podem vir ao nosso encontro, ó Deus, mas sabemos que o Senhor, ó Deus, ainda está no controle de todas as coisas, ó Pai. Em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o grande amor de Deus, que a comunhão e as doces consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos e todos digam amém.